Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma região brasileira, região Nordeste brasileira, tá? A primeira região que começou a ser ocupada pelo colonizador. Então, nós vamos estar vendo hoje, desde os aspectos políticos, as suas sub-regiões, as características naturais e as características econômicas, tá? Então, espero que te ajude aí a estudar as nossas regiões. Então, vamos lá, pessoal? Então, nós vamos iniciar praticamente localizando, né, quem é a região Nordeste brasileira, tá? Bom, primeiro que vocês devem saber que essa região, ela é a região que compõe o maior número de unidades federativas. Você sabe que o Brasil é formado por 27 unidades federativas, tá? Dessas 27, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. E a região Nordeste é a região que apresenta o maior número, no caso de unidades federativas, e no caso, estados. Então, ela possui 9 unidades federativas e 9 estados, tá? Todos os estados nordestinos, que vai desde a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, todos esses estados são litorâneos, apresentando maior ou menor litoral, mas todos têm litoral. Uma única capital, né, que se você olhar, ó, que são todas as capitais, né, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e São Luís. A única capital nordestina que não é litorânea é Teresina, capital do estado do Piauí, tá? Que vai ter basicamente o menor litoral do Nordeste brasileiro, certo? Essa região brasileira, região Nordeste, ela é a terceira maior região brasileira em extensão. Muita gente acha que a região Nordeste é a segunda maior. Não, primeiro é a região Norte, depois é a nossa região, a região Centro-Oeste, e depois nós temos a região Nordeste, que ela é a terceira mais extensa do país, tá? Além dela ser a terceira maior região brasileira, ela é a segunda região mais populosa. Não esqueça que populosa, pessoal, é o número total de habitantes, né? Ou seja, a população absoluta. Então, ela só vai perder para a região Sudeste, que é a região mais populosa. A segunda região mais populosa é a região Nordeste, com mais de 53 milhões de habitantes, certo? Mas ela vai ser a terceira mais povoada. O que é ser povoada? É o número de habitantes por quilômetros quadrados. Ah, a terceira, Celilza, então quem seriam as primeiras? A mais povoada, a primeira é a região Sudeste, a segunda é a região Sul, porque apesar dela ter uma menor população em relação ao Nordeste, a área do Sul é bem menor. Então, a concentração populacional vai ser maior, ou seja, a densidade demográfica vai ser maior. Então, características gerais do Nordeste, formado por 9 estados brasileiros ou 9 unidades federativas, é a região que compõe o maior número de estados, é a terceira maior região brasileira, atrás da região Sudeste e da região Centro-Oeste, é a segunda mais populosa, perdendo apenas para a região Sudeste, mas ela é a terceira povoada, que ela vai perder primeiro para o Sudeste, segundo o Sul, e depois vem a região Nordeste, tá? E como eu falei para vocês, ela foi a primeira região a ser explorada economicamente pelo colonizador, né? Então, os portugueses, eles vão chegar primeiramente aqui, ó, na costa do litoral nordestino, ok? Por isso que geralmente a gente começa pela região Nordeste, tá? Bom, se vocês sabem que a região Nordeste ela tem uma diversidade muito grande de características naturais e até mesmo socioeconômicas. E uma das razões está muito ligado aos tipos de climas, né, que predominam na região. Por isso que nós subdividimos a região Nordeste em 4 sub-regiões. Vocês têm que saber as sub-regiões nordestinas. Eu já vi muitos vestibulares colocarem um mapa das sub-regiões querendo que você identifique quais são elas. E é uma coisa que aparentemente é muito óbvia, você saber as 4, mas eu já vi muitas vezes o aluno perdendo uma questão porque simplesmente ele não consegue identificar ou ele não lembra o nome dessa sub-região nordestina. Quais são essas sub-regiões? Então, essa aqui, ó, que vai começar aqui, ó, pelo sul da Bahia, vai pegar todo o litoral leste do Nordeste e vai até o Rio Grande do Norte. Não vai pegar todo o litoral do Nordeste.
vai do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Essa região é a famosa Zona da Mata, ok? Aí você vai ter essa região com a cor laranja, que também vai estar acompanhando a Zona da Mata, que é uma região extremamente importante, porque ela é uma área de transição, que é o chamado Agreste, é o famoso Agreste nordestino. Essa região do Agreste, ela vai ser uma transição entre a Zona da Mata, onde você vai ter, de maneira geral, um clima mais úmido, onde você vai ter uma vegetação mais densa, como você tinha a região da Mata Atlântica, por isso que chama-se Zona da Mata, e o sertão, que é toda essa área que está pintada em amarela, que é a região predominantemente de clima semiárido, que é o clima mais seco, não só da região, como do Brasil. Então, você vai ter o Agreste como transição entre a Zona da Mata, uma região mais úmida, e o sertão, que é a região mais seca. E o meio norte, que vai ser também uma região de transição entre o sertão nordestino e a Amazônia, porque aqui eu tenho o estado do Pará e aqui eu tenho o estado do Tocantins. Né? Então, seria Pará e Tocantins, e aqui, para quem não sabe, é Goiás, e aqui nós temos o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, ok? Bom, então quais são as 3 sub-regiões nordestinas? Zona da Mata, no litoral, o Agreste, que é uma das mais importantes áreas de transição, o Sertão, que vai ocupar a maior região do Nordeste, é a maior sub-região, e o chamado Meio Norte, que vai pegar predominantemente o estado do Maranhão inteiro e um pedaço do estado do Piauí, tá? O Maranhão inteiro e vai o estado do Piauí, que engloba o que a gente chama de Meio Norte, tá? Então, características gerais da região Nordeste. Vamos lá agora, o que nós vamos falar? Eu vou falar de maneira geral os aspectos naturais, tá? Da região, comparando sempre, olha lá, sub-regiões, ó, Zona da Mata, Sertão, Agreste, Meio Norte, e depois a gente vai falar um geralzão da economia de cada sub-região, ok? Bom, então primeiro, Zona da Mata. Então eu estou saindo do litoral para o interior, ok? Como você está nessa região do litoral, é uma região que está aberta a toda a umidade que vem do oceano, de massas de ar, de ventos que carregam essa umidade. Então é uma região que vai proporcionar uma maior intensidade de chuva. Tá? Então, nessa região aqui, ó, que nós temos com esse tom aqui, ó, do amarelo mais clarinho, é o tropical úmido ou também chamado de litorâneo úmido, tá? Que é o mesmo que esse aqui, ó, pode ser chamado de litorâneo úmido ou tropical úmido. Meninos, olha, o nome tropical úmido, ele já diz, ou litorâneo úmido. Litorâneo já falando de que é. Tropical quer dizer que ele é um clima quente, e se ele é úmido, quer dizer que ele tem uma chuva mais regular. É lógico que aqui no litoral do Nordeste chove basicamente todo ano, mas a chuva ela é bem mais concentrada durante o inverno, tá? Então guardem isso, no litoral do Nordeste chove regularmente durante o ano, porque até mesmo é um lugar calor, né? Vai formar as nuvens carregadas, chove, daqui a pouco o sol aparece como se nada tivesse acontecido. Porém, no inverno, até mesmo porque algumas massas frias conseguem chegar nessa região do Nordeste, o que vai acontecer? Você vai ter um período maior de chuvas. Então, a chuva ela é mais concentrada no litoral do Nordeste durante o período de inverno. E como essa região é uma região que a gente tem um clima quente e úmido, a vegetação que vai aparecer, a original, porque a maior parte dela não existe mais, era a famosa floresta tropical ou Mata Atlântica, que é toda essa área que aparecia originalmente, tá vendo aqui, ó, pintadinho aqui, ó, com a cor verde clarinha, tá? Em algumas áreas mais estreitas, essa região da Bahia, ela se estendia bastante, né? Que vai ser aqui que vai iniciar, por exemplo, a estação do pau-brasil, quando os portugueses chegaram, ok? Bom, aí você indo para o interior, aqui já chegando na sub-região do sertão, nós vamos ter o clima tropical semiárido. A gente costuma chamar de semiárido, mas não esqueça que ele é tropical. Por quê? Porque um clima semiárido, ele pode ser quente ou ele pode ser frio. No caso do Brasil, como ele é tropical semiárido, ele é quente com chuvas escassas. Ah, Celso, então quer dizer que não chove no sertão? Chove, só que chove pouco, ou seja, a chuva é escassa. Ela é irregular e ela é concentrada, pessoal, durante o outono e inverno. Isso você tem que saber. A chuva é concentrada durante o outono e inverno,
tá? Nós já vimos sobre os climas brasileiros e a vegetação. Então, se tiver alguma dúvida, volta lá nas nossas apostilas lá, né? No início do conteúdo que vocês vão estar revendo. Como eu tenho um clima que é mais seco, eu preciso ter uma vegetação que é adaptada a esse clima mais seco, que vai ser a caatinga, que é toda essa área que está pintada aqui, ó, nesse mapa de vegetação, né, com a cor laranja, que é uma vegetação xerófita, predominantemente arbustiva, onde você vai ter as cactáceas, os cactos. É um bioma exclusivamente brasileiro, a caatinga é exclusivamente brasileiro, você não tem esse bioma caatinga em outro lugar do mundo, é só no Brasil, tá? E é o que vai predominar no sertão no Nordeste. Já como eu falei para vocês que tanto o Agreste como o Meio Norte são regiões de transições, eles vão ter uma mistura de clima e vegetação. Então, por exemplo, quando você fala aqui, ó, o Agreste, como que vai ser o clima, Celiusa? Vai ser uma mistura de tropical úmido para o tropical semiárido. Então, se eu tiver nessa região aqui do Agreste mais próxima ao litoral, vai ser uma região mais úmida. Se eu tiver no Agreste mais próximo ao interior, vai ser uma região mais seca, tá? E a vegetação, ela vai ser uma transição, ela vai gradativamente saindo daquela região de mata mais fechada, ela vai se tornando mais rala, mais escassa, até que ela chega na característica de caatinga. Então, não tem um nome específico da vegetação do Agreste nordestino, porque ele vai ser uma transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga. Já quando você fala em meio norte, o meio norte, né, que vai pegar essa região mais do oeste da região nordeste, ele vai pegar principalmente, ó, vocês estão vendo que tem a cor aqui, ó, do clima tropical, que é semelhante ao nosso, com chuvas mais de verão e secas de inverno, e você tem aqui no extremo do Maranhão, você tem essa cor vermelha que é o clima equatorial, tá? Então, você vai ter, e aqui a leste, você tem um clima semiárido. Então, você vai ter uma transição de um clima semiárido, que é do sertão, daqui do interior, para o clima equatorial, que é o clima mais úmido do Brasil. Então, a gente vai ter uma característica mais tropical, que vai ter dependendo para que lado eu for, ou vai aumentando gradativamente a pluviosidade, se eu for para a Amazônia, ou se eu for em direção a Caatinga, o sertão, vai diminuindo gradativamente a pluviosidade. Então, aqui no meio do norte, você tem uma chuva um pouco mais regular, tá? E aqui eu tenho uma vegetação muito específica, que é a chamada Mata dos Cocais. Ela não aparenta aqui, ó, tá vendo que você tem a floresta amazônica, que vai pegar aqui Maranhão com Maranhão com Pará, tá? Vegetação litorânea, que seria os manguezais, e ela não aparece específica aqui, ó, a Mata dos Cocais. Mas essa vegetação, que é uma mistura de cerrado, com caatinga, com mata tropical, com floresta amazônica, nós damos o nome específico da Mata dos Cocais, que você deve estar lembrado, onde nós temos aquelas espécies tradicionais, que seria o babaçu e a carnaúba. Ok? Bom, Celiusa, mas por que o sertão nordestino não chove? Né? Por que a gente tem essa dificuldade de pluviosidade no interior do Brasil? Então, basicamente, uma das principais regiões é a influência do relevo. Então, o que você tem? Você tem a zona da mata, olha aqui no litoral, onde você vai ter a planície costeira, você tem o Oceano Atlântico, e aqui você tem o famoso Planalto da Borborema, certo? Principalmente na região de Pernambuco. Aí, o que acontece? Esse Planalto da Borborema é uma região elevada que vai servir como se fosse um obstáculo. Então, o que acontece? Os ventos úmidos, que são ventos alísios, que vêm do oceano carregado de umidade, teoricamente eles deveriam estar entrando provocando chuva. Só que aí, quando eles encontram essas serras, as nuvens se elevam e ela começa a ficar carregada. Nós já vimos isso. Então, a umidade vem, o ar sobe, carrega a nuvem. O vento vem, carrega a umidade, forma nuvem. Aí essa nuvem fica carregada e precipita. Tá? Então, a gente vai ter chuvas concentradas no litoral, que é na zona da mata, e do outro lado, nós vamos ter a depressão sertaneja, que é o sertão, onde os ventos vão ser secos. Então, um dos fatores que interfere o sertão nordestino não chover tanto é a influência do relevo. Também nós já vimos, né, em massas de ar, que é o encontro final de massas de ar.
Então, as massas de ar, elas não cruzam o sertão do Nordeste, então elas não favorecem a formação de nuvens carregadas e de chuva, tá? Então, a época que mais pode chover no sertão é durante, basicamente, o outono para o inverno, porque geralmente consegue chegar até o Nordeste massas de ar fria, né, da massa polar atlântica, que consegue trazer essa umidade e, ao se chocar com o ar quente, acaba formando as nuvens e provocando uma chuva mais irregular, mais escassa, mais provoca chuva durante o outono e inverno no sertão. Ok? Então, seria basicamente o clima. Outra coisa que chama atenção é em relação ao relevo. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Eu fiz aqui, mostrei para vocês o perfil topográfico do relevo, tá? E aí, mais ou menos, como é que ficaria a influência, inclusive, né? Você mostrando aqui, a presença, inclusive, das sub-regiões, tá vendo? Ó, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, tá? Então, você sai do litoral, tá? Do oceano, aí você vai ter o Planalto da Borborema, que acabamos de falar, certo? Esse relevo aqui, ó, da costa, nós chamamos de tabuleiros litorâneos. Aí nós temos o Planalto da Borborema, tá? E aí nós temos essa queda aqui, ó, essa depressão, né? Que parece um buraco, né? Você sabe que depressão é uma região mais baixa em relação ao seu entorno, quer dizer, fica uma coisa assim, né? Então é mais baixa em relação ao seu entorno. Essa aqui é a famosa depressão sertaneja, onde vai passar o Rio São Francisco aqui, certo? Aí você tem uma elevação e aí você vai ter a região que é o Planalto, chamado Planalto e Chapadas da Bacia do Rio Parnaíba, que vai correr aqui, ó, nessa região mais baixa do Rio Parnaíba. Tá? Então, esse é o perfil. Se eu ver isso aqui mais ou menos, né, como seria sub-regiões e vegetação, então você teria aqui, ó, a Zona da Mata, tá? Que você teria aqui, ó, a formação, no litoral você tem mais os mangues, restingas, os coqueiros, né, os famosos coqueiros do litoral do Nordeste. Aí você vai ter uma vegetação mais densa, fechada, que é a Mata Atlântica, ó, é a planície litorânea, certo? Que é a mesma região do tabuleiros litorâneos. Aí você vai ter aqui, ó, o Planalto da Borborema, aí a depressão sertaneja, ó, olha onde está a depressão sertaneja, o sertão, tá? Então, o Planalto da Borborema pega a região do Agreste, por isso que o Agreste é uma região que basicamente chove bastante, ela está numa transição, né? Tá vendo que a chuva, ó, ela tá concentrada aqui, ó, na Zona da Mata, né? Então, ela vai chovendo aqui, vai chovendo nas encostas, né? Que ele chama de pé de serra, ou a região dos brejos, né, que é no pé da serra, e aqui na depressão, ó, você vai ter menos chuva e automaticamente você vai ter uma vegetação de caatinga, certo? Vegetação rala, os cactos. E aí tem essa elevação, que seria aqui, ó, o Planalto da Parnaíba, aí você começa a ter, ó, a Carnaúba, o Babaçu, né, ó, a Mata Galeria, que vai ser essa vegetação que vai ficar ao longo do rio Parnaíba, né? E aí você vai ter a sub-região do Meio Norte. Então, ó, você saindo lá na Zona da Mata, olha como dá para ver legal, ó, o relevo, o clima, o Agreste, o relevo e o clima e a vegetação, o Sertão, o relevo, o clima e a vegetação, e o Meio Norte. Eu acho que esse perfil topográfico ele é bem interessante porque facilita bastante a gente visualizar, tá? Não esquecer que essas áreas aqui, ó, que estão aqui no tom mais cinza e escuro, tá? São terrenos cristalinos, tá? Que seria, no caso aqui, representado por essa região mais marrom mais clara, tá vendo? Ó, rochas cristalinas são as rochas mais antigas do pré-cambriano. E essas áreas aqui que tá pintada aqui, ó, de clarinho aqui, ó, tá? E aqui tá escuro, ó, seriam as rochas sedimentares, né? Terrenos sedimentares, então tem uma formação geológica mais recente. De boa? Então, vamos continuar. Bom, hidrografia. Os rios são fundamentais, né, no Nordeste, até mesmo pela questão da seca. Então, a região Nordeste, ela tem, na verdade, uma bacia principal, que a gente chama da Bacia do São Francisco, que é a letra C aqui, tá? E nós temos, basicamente, duas grandes bacias secundárias, que seria essa A, que seria a Bacia do Nordeste, e a B, que seria a Bacia do Leste, certo? Vocês devem estar lembrados que as bacias principais são aquelas 6 principais, né? São Francisco, Amazônica, Tocantins, Araguaia, Paraná, Paraguai, Uruguai, acho que vocês lembram disso. E as secundárias, não que elas não são importantes, mas elas são importantes mais para aquela região, né?
E aí, se vocês olharem, ó, toda essa área A, aqui, ó, que está com essa cor cinza, vai pegar o que a gente chama de bacia do Nordeste. E dentro dessa bacia do Nordeste, nós vamos ter esse rio aqui, ó, que é o rio Parnaíba, que eu acabei de mostrar para vocês ali, ó, no meio norte, que alguns autores também chamam de bacia do Parnaíba. Também pode ser chamada apenas de bacia do Parnaíba, ok? Então, é um rio extremamente importante para o estado do Maranhão e para o estado do Piauí, que faz divisa entre os dois estados, tá? Aí nós temos uma outra bacia secundária, que é aqui, ó, a letra B, que seria a bacia do leste, que você vai ter rios que, ó, nascem e vão em direção, ó, ao interior, tá? Perdão, nascem no interior e vão em direção ao oceano. E aí a letra C, que é a mais importante de todas as bacias, que é a bacia do São Francisco. Não esquecer que o São Francisco é esse aqui, né? O São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, ó, na Serra da Canastra. Ele nasce aqui na Serra da Canastra, vai em direção a norte, ó, sai de Minas, entra na Bahia, tá? Aí é aqui nessa região da divisa com o Pernambuco, ele faz essa volta e ele deságua aqui, ó, entra o estado de Alagoas e o estado de Sergipe, ok? Então isso aqui é bastante importante. Essas áreas largas aqui, ó, são áreas de represas, tá? Represa e usina hidrelétrica de Sobradinho, tá? A famosa hidrelétrica de Sobradinho. Aqui você tem também, ó, Mochotó, é outra usina, Itaparica, é outra usina, Paulo Afonso, outra usina, Xingó, que são as grandes usinas hidrelétricas do Rio São Francisco, na região Nordeste. Ok? Então, são 3 bacias hidrográficas. A principal, São Francisco, de maneira geral, a bacia do Nordeste e a bacia do Leste. Ok? Bom, características econômicas. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 4 sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, e coloquei as principais características econômicas dessa região, tá? Como se fosse um resumão aí, né, para facilitar o teu estudo. Então, não esquecer, como a Zona da Mata, né, que vai lá do litoral do Nordeste até o sul da Bahia, eu estou falando dessa região, eu estou falando do litoral. Quando eu falo litoral, cuidado com uma coisa, tá? Litoral não é necessariamente somente aquela parte banhada pelo mar, tá? Essa é uma parte marítima. Litoral é uma faixa próxima ao mar, que pega do mar até alguns quilômetros para o interior, ok? E basicamente, a gente fala que a região Nordeste, ela tem, no caso, a Zona da Mata, ela tem 4 atividades econômicas importantes: agricultura, a extração mineral, a indústria e o turismo, tá? São as 4 grandes atividades econômicas da Zona da Mata. Então, primeiro, agricultura comercial. Se ela é comercial, o nome já está dizendo, ela vai ser voltada ou para abastecer a indústria, ou ela vai ser voltada para a exportação. Ela não é voltada para abastecer a população, não é de subsistência. Então, guardem isso. Agricultura na Zona da Mata, predominantemente, ela é comercial. Isso não quer dizer que não exista agricultura de subsistência, mas não é o que predomina, tá? Então, quem produz o alimento do nordestino não é a Zona da Mata. Nós vamos ver que vai ser o agreste nordestino, tá? Então, essa agricultura comercial é a região litorânea, onde você vai ter um solo fértil, o famoso solo de Massapê. Aquele famoso solo é um solo argiloso, com relativa fertilidade, que foi usada desde a colonização com o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Predominantemente é uma atividade monocultora, planta-se geralmente sempre o mesmo produto, em grandes latifúndios. Então, se você analisar, tá? Representa muito como era a ocupação econômica dessa região litorânea na época da colonização, né? Tipo plantation, ok? Monocultura, voltada para a explotação e latifúndios, certo? Então, as grandes propriedades estão concentradas principalmente na Zona da Mata. Quais são os produtos que se destacam? A cana-de-açúcar, com destaque para o estado de Alagoas e Pernambuco, que são grandes produtores de cana, de açúcar e de etanol do Brasil, mas não são os maiores. O maior produtor de cana e de etanol e açúcar do Brasil é São Paulo, estado de São Paulo,
mas tem um destaque regional e nacional. O cacau, o famoso cacau na Bahia, região de Ilhéus e Itabuna, e o fumo, né? Ou produção de tabaco, voltada para a indústria de cigarros. Então, você falou em agricultura comercial da Zona da Mata, você vai falar cana, cacau e fumo, tá? Que utiliza a fertilidade do solo da região com atividade monocultora, com grandes latifúndios voltado ou para a indústria ou para o mercado externo. Ok? Outra atividade importantíssima é a extração mineral. E aí você vai ter 3 produtos importantes. O petróleo, certo? Grandes riquezas e reservas de petróleo estão no litoral do Nordeste. O gás natural, então esses combustíveis fósseis, petróleo e gás natural, se extraem na Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. Hoje o Rio Grande do Norte tem um grande destaque nacional, tá? E a extração do sal marinho, né, no Rio Grande do Norte. Você deve estar lembrado que nós já vimos separadamente, por exemplo, sobre recursos energéticos, né? Nós já vimos separadamente sobre recursos minerais, que eu falei da extração do sal, que tem que ter aquelas condições naturais favoráveis, lembra? Salinidade, um clima quente com períodos de seca para acelerar a evaporação, Então, a extração de sal marinho é uma extração mineral com destaque para a região de Mossoró, né, no Rio Grande do Norte. Tá? Então, falou em extração de minério, você vai falar petróleo e gás, tá? E sal marinho. Cuidado com uma coisa. Quando você fala em Rio Grande do Norte e fala em mineração, a gente fala assim, tem uma extração tradicional e uma nova extração. Nova, entre aspas, tá? Nos últimos anos. A extração mineral tradicional do Rio Grande do Norte é o sal, certo? Onde praticamente 60% do sal marinho brasileiro vem do Rio Grande do Norte. E a mais moderna mineração do Rio Grande do Norte seria a extração de petróleo e gás. Ok? Outra atividade importante seria o polo industrial. Os polos industriais nordestinos estão concentrados, tá, na Zona da Mata, ao longo principalmente das grandes capitais. Ao longo principalmente, né, de Salvador e ao longo principalmente de Recife, né, a capital de Pernambuco. Estou falando de Zona da Mata. Aí você tem uma concentração industrial também na região de Fortaleza, né? Mas Fortaleza no Ceará não faz parte da Zona da Mata, tá? Então, hoje, a região Nordeste ela é considerada a 3ª região mais industrializada do Brasil. Ela primeiro perde para o Sudeste, depois Sul, depois vem Nordeste, tá? As indústrias que se destacam é de bens de consumo não duráveis, até mesmo porque não exige grande qualificação de mão de obra, como alimentícia e têxtil. A petroquímica, por que petroquímica? Porque é a região de extração de petróleo, tá? E gás. E a agroindústria, o que é uma agroindústria? É uma indústria que transforma algo derivado da agropecuária, como, por exemplo, usinas de açúcar, de álcool, né? Utilizando aqui, no caso, a cana e outros derivados aqui de produtos que eles cultivam, tá? E, lógico, vamos não esquecer nunca do famoso turismo do litoral do nordestino, né? É só você lembrar das belezas naturais do litoral do Nordeste, né? Da região dos corais, é a região marcada pelos corais no Nordeste, tá? É a região de falésias, né? De paisagens belíssimas que atrai muitos turistas durante o ano inteiro, praticamente, no Nordeste. Tá bom? Então, Zona da Mata, 4 atividades: agricultura comercial, extração mineral, indústria e turismo. Bom, sertão. Quando você fala no extremo, eu pulei as zonas de transição, perceberam? Eu fui do extremo, da Zona da Mata para o sertão. Já o sertão vai ver um problema. Como eu tenho a questão da seca, isso vai dificultar algumas atividades. Mas dificultar, não impedir. Então, aqui a gente tem a pecuária extensiva tradicional. O que é aquela pecuária extensiva tradicional, né? Aquela criação daquele gado que pode ser tanto bovino como caprino. Você sabe que a cabra é muito importante para o sertanejo, porque ele tem uma grande resistência, né? Inclusive, é muito mais usado o leite de cabra do que o leite de vaca, tá? Mas como é de um cuidado mais tradicional, não tem seleção de raças, não quer dizer que não exista, mas não predomina a seleção de raças. A gente não tem aquele cuidados tão, né, apurados na criação desses rebanhos, né? Porque ser uma região um pouco mais pobre, né, economicamente falando, o rendimento vai ser baixo.
E a agricultura que ocorre muito nessa região do sertão é de subsistência. O cara vai plantar para abastecer a própria família. Então, geralmente, eles vão fazer a policultura, eles vão plantar vários produtos para se alimentar, com destaque para o milho, que é um dos mais importantes, mandioca, feijão, arroz, né? Mas o grande destaque é milho, mandioca e feijão, que acaba sendo a base, muitas vezes, da alimentação do nordestino. A mandioca, principalmente da farinha, né? A farinha é a base da alimentação do nordestino, tá? Mas as pessoas, de maneira geral, acham que no sertão você só tem, no caso, pecuária tradicional ou agricultura de subsistência. Não, você tem uma fortíssima agricultura comercial, só que essa agricultura comercial, ela é realizada pelos grandes latifundiários, porque para ela ocorrer, você vai ter que ter projetos de irrigação. E para você irrigar, você tem que ter money, você tem que ter grana, né? E aí o que acontece? Esses grandes latifundiários, com destaque aqui, ó, para áreas principalmente, né, no cultivo do algodão arbóreo no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, você vai ter áreas com cultivo do algodão. Aqui, algumas áreas nem são tão irrigadas, tá? Tem algumas áreas que chove um pouco mais para o Piauí, mas você tem o cultivo do algodão voltado para abastecer o mercado, tá? Mas nós temos aqui, ó, ao longo do Rio São Francisco, no Vale do São Francisco, tá? Principalmente aqui, ó, em Pernambuco, na cidade de Petrolina, tá? E Juazeiro, na Bahia, agricultura irrigada com cultivo de frutas, como manga, melão, mamão, uva, inclusive essa uva hoje produz vinho do Vale do São Francisco, tá? Então você fala, nossa, se ele usa uva não é do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, por exemplo? Sim, lá é a principal região produtora. Só que foi provado, e mais do que provado, que no Nordeste a uva ela se adapta muito bem, o que ela precisa é a umidade. E aí, por projeto de irrigação, você resolve a questão. Então, no interior, no sertão nordestino, também nós temos agricultura comercial, só que aí tem todo um investimento, tem todas as técnicas utilizadas, né, para abastecer, no caso, não só o mercado interno, como grande parte é exportada. Vocês sabem que grande parte do melão, mamão, manga, né, com toda uma espécies selecionadas, como a manga tome, por exemplo, né, ela vai ser aquelas mangas grandes, enormes, bonitas, né? Elas vão ser voltadas para exportação e grande parte sai do sertão do Nordeste e as pessoas não acreditam, né? Por quê? Porque lá é projeto de irrigação. Tranquilo? Então, sertão, você tem tanto a parte tradicional, mais de subsistência, como também vocês têm essa atividade comercial da fruticultura irrigada ao longo do São Francisco ou com destaque para o cultivo do algodão. Tá? Então, seriam os opostos, né? Zona da mata e sertão. E aí nós temos, pessoal, as áreas de transições, né? Que seria o agreste e o meio norte. O agreste, guardem isso. O agreste, como eu falei, é uma faixa estreita e paralela que fica entre a zona da mata, tá? E o sertão, que vai do Rio Grande do Norte até grande parte da Bahia. Cara, ela tem grande densidade demográfica. Aqui você tem cidades importantíssimas de médio porte, tá? Cidades como Caruaru e Garanhuns, em Pernambuco. Caruaru é extremamente famosa, principalmente, né, para as festas juninas de Caruaru, em Pernambuco. Campina Grande, na Paraíba, um grande centro urbano. Feira de Santana, na Bahia, importantíssimo centro urbano do agreste nordestino. Tá? Então, como aqui nós temos a presença de cidades consideradas cidades de porte médio, né, de pequeno para médio, você acaba tendo uma grande concentração urbana, né? E você acaba tendo uma densidade demográfica bastante importante, até mesmo porque o sertão dificulta, né, essa ocupação pela questão natural. E a zona da mata já são os grandes centros, as maiores cidades, né, que geralmente geram outros problemas. E aí, muitas vezes, uma parcela da população se concentra nessa região intermediária. E aí, economicamente, pessoal, essa região vai ser fundamental para a alimentação do nordestino. Por quê? Porque como essa região tem a formação dos brejos, Celilza, o que são os brejos?
Lembra que nós vimos lá que o agreste está na região da Serra da Borborema? Pois é, a chuva ela sai lá da zona da mata e vai diminuindo, diminuindo até o sertão. Então, no sopé, que a gente fala, sopé, é no pé da serra, tá? É uma região que chove muito. E essa região que chove muito, no sopé da serra, a gente chama de brejo. Essas áreas são extremamente favoráveis para a atividade agrícola. E aí, nessas regiões, se cultiva vários produtos. Então, você falou em agreste, está falando da policultura. E essa policultura, tá? E criação de rebanho bovino e caprino é para abastecer os mercados do agreste e também da zona da mata. Então, boa parte do que se produz, milho, feijão, as frutas, mandioca, verduras, hortaliças e tal, vem da onde? Do agreste. Então, presta atenção, a zona da mata tem uma agricultura muito forte, só que ela é voltada ou para a indústria ou para a exportação. O sertão ou é para subsistência, ou aquelas áreas irrigadas, né, como a fruticultura ou o algodão, que é voltada ou para abastecer alguma indústria, mercado interno, ou exportação. E aí você fala, cara, quem produz boa parte do alimento que a população consome na região? O agreste nordestino. Então, o agreste ele tem uma fundamental importância, porque ele vai ser o responsável de produzir alimentação básica de grande parte da população da zona da mata e é também do agreste. Tá bom? Não esquece disso. E aí, a última sub-região que fica faltando é o meio norte, que também é uma área de transição, como nós já vimos, que vai abranger quem? Maranhão e Piauí, tá? Maranhão e Piauí. Não esqueça que quanto mais eu vou para o Maranhão, eu vou tendo características mais próximas da Amazônia. Quando mais eu vou para o interior do Piauí, para o interior da região, eu tenho mais características de sertão nordestino. É uma área de transição entre o sertão semiárido e a Amazônia, então você vai ter esse clima, você vai ter a Mata dos Cocais. Lembra da Mata dos Cocais? Por isso que uma das atividades mais importantes é a extração dos frutos do babaçu e da carnaúba. Do babaçu se extrai, do coquinho, né, do fruto, você vai extrair o óleo do babaçu e da folha da carnaúba você vai extrair a cera. Então, Mata dos Cocais vai ser importantíssimo para extração vegetal. Extração. Você extrai o produto que já existe, você não está plantando, por isso que é extrativismo vegetal, tá? Bom, além dessa atividade que ela é muito tradicional, nas áreas ao longo dos rios, né, que vai pegar lá a bacia do Nordeste, tá? Principalmente no Maranhão, você vai pegar o Rio Parnaíba, Mearim, Pindaré, Itapecuru, Grajaú, é uma região que esses rios favorecem o cultivo de arroz. Então, você vai ter atividade que a gente chama de risicultura, ou seja, atividade do arroz, tá? Nessa região do estado do Maranhão. Ok? Então, você vai ter risicultura no Maranhão e extração da carnaúba e babaçu na Mata dos Cocais. Aí você não pode esquecer que bem aqui assim, ó, onde que eu estou mostrando aqui, ó, fica São Luís do Maranhão. É onde você tem o Porto de Itaqui, que você deve estar lembrado que nós já falamos. Aquele porto que foi equipado para escoar toda a extração de minério de ferro, manganês e outros minérios que saem da Serra dos Carajás, lá no Pará, tá? Então, esse porto, ele acaba tendo uma atividade econômica bastante importante, portuária. Inclusive, algumas indústrias se instalam nessa região próxima ao Porto de Itaqui, né? Beneficiando alguns produtos ligados a esses recursos minerais que muitas vezes não estão sendo exportados, tá? E aí, para finalizar, vocês sabem que nós temos, desde praticamente o início desse século, nós temos o que a gente chama de nova fronteira agrícola brasileira, no século XXI, que é a região do Mapitoba ou Matopiba, tá? Que seria estado do Maranhão, estado do Piauí, Tocantins e Bahia, ou Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, tanto faz. Pode vir como Mapitoba ou Matopiba. Geralmente se usa mais a expressão Matopiba, tá? Nessa região que está pintada aqui com vermelho, ó, perceba, ó, pega o oeste da Bahia, com destaque aqui, né, do município de Luiz Magalhães, tá?
Pega aqui, ó, mais a sul e sudoeste do Piauí. Pega aqui, ó, o sul da Bahia, então é nordeste, ó, Maranhão, Piauí, Bahia. E pega aqui, ó, essa região mais norte aqui, ó, do estado do Tocantins, que Tocantins já é região norte, tá? Essa região é a região do Matopiba ou Mapitoba, que é uma das regiões que mais cresce a produção ligado a agronegócio, principalmente o cultivo de milho, de soja. Então, é uma nova área agrícola. Perceberam que a região Nordeste ela tem grandes áreas importantes econômicas, tá? A gente geralmente, quando pensa em Nordeste, as pessoas pensam, região pobreza e tal, desigualdades. É lógico que elas existem, né? De maneira geral, os indicadores sociais do sertão nordestino são bem inferiores às regiões mais desenvolvidas. Quanto mais desenvolvida for a sub-região, melhor vai ser o indicador social. Quando eu falo indicador social, eu estou falando de expectativa de vida, de mortalidade infantil, de nível de instrução e assim por diante. Tá bom, gente? Então aqui a gente finaliza aqui a última. E aí a gente vai voltar aqui, ó, para finalizar a nossa gravação, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, estou aqui, pronta para responder para vocês. E aí a gente volta para ver na próxima aula uma próxima região brasileira, tá bom? Te aguardo. Beijão, tchau, tchau.